desse tema, que é o tema de hoje, jeitinho brasileiro. E a gente pode refletir então, porque como nós estamos no Brasil, nós podemos falar sobre nós. Nós temos um sentimento, às vezes estranho, ao imaginar que recebemos a revelação do Cristo e estamos num país que, quando a gente olha para o panorama político, dá uma sensação absoluta de que não tem nada a ver com uma pátria do Evangelho. Porque geralmente nós queremos imaginar que esta seria uma promessa de ordem material, que o Brasil ocuparia na orquestra das nações um espaço, por exemplo, como o da China, como dos Estados Unidos, que a nossa vocação seria uma vocação de importância ou bélica, ou econômica, ou cultural, que nós estaríamos aqui para impactar o mundo com a nossa trajetória de povo nos aspectos econômicos. Cada país tem uma missão, todas elas importantes, nenhum maior do que o outro. Mas a missão que nos foi dada é de uma ordem bastante diferente. A missão que foi dada aos Estados Unidos é o desenvolvimento do conhecimento e da economia. E como conhecimento e economia isso é algo muito fácil de perceber, visualizar, e é aquilo que demanda a vontade humana num plano encarnado como o nosso, é muito fácil perceber quando esse país acontece. E quando um país ocupa o lugar do outro. Quando, por exemplo, a Inglaterra cede esse espaço para os Estados Unidos, e talvez nesse século a gente veja a China tomando esse espaço dos Estados Unidos. Aquilo que foi delegado para nós não é desta ordem. Talvez por isso, às vezes, a gente fica incomodado, pensando apenas em economicamente acordar. Quando a gente canta deitado eternamente em berço esplêndido, tem uma sensação de que o Brasil tomou Rivotril e não levanta nunca. A gente pensa que vai acontecer e há retrocessos. Acontece que retrocessos são visões equivocadas e de curto prazo sobre os eventos que estão sucedendo no Brasil neste momento. A gente percebe quando começa a ler a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que as questões de ordem política são completamente, deixa bem claro Humberto de Campos, completamente secundárias ao projeto de Jesus para o Brasil. Completamente secundárias. Aliás, se a gente analisar um pouquinho historicamente, a gente vai ver que o Brasil, a cada crise, só sai melhor. E é o que as pessoas que pesquisam no campo da história, da sociologia e da economia sabem que vai acontecer agora. Ao final desta crise na qual nos encontramos, nós estaremos com instituições mais fortalecidas, com uma justiça que agora consegue prender pessoas. Me chamou a atenção quando, certa feita, eu assistindo o Roda Viva da TV Cultura, havia um comissário da ONU sobre corrupção nas nações, dando entrevista para vários jornalistas da Folha de São Paulo, Globo, do jornal Valor Econômico, e estava lá aquele emissário da ONU, especialista em ética na coisa pública. E aí um jornalista da Folha perguntou: como o Brasil está sendo visto neste momento no mundo, com tantos escândalos de corrupção? E ele disse: de forma muito positiva. E o jornalista ficou espantado: mas como de forma positiva? De forma muito positiva. Porque o problema de vocês, ele disse, é que vocês se comparam com a Suíça. E nem os Estados Unidos chegam perto da Suíça. Vocês têm que comparar o Brasil, de forma justa, com os países que estão, neste momento, com patamares de desenvolvimento aproximado ao do Brasil. Então, essa ideia de primeiro, segundo, terceiro mundo, ou países de desenvolvimento, hoje em dia, é um obstáculo epistemológico, cultural e ideológico. Achar que existem essas divisões. Ele perguntou: você já viu em algum momento um ministro chinês preso? Um ministro argentino preso, um senador mexicano preso, um ministro da Rússia preso, um ministro indiano preso? Não, porque nesses países nem tem justiça que funciona, nem imprensa que denuncia. Então o que está acontecendo no Brasil é evolução institucional. O que está acontecendo no Brasil é o resultado de uma sociedade que vai se sofisticando institucionalmente até que a justiça pode prender um senador em pleno mandato que era o líder do governo. E isso não é motivo de não comemorar, de achar que é ruim. É motivo de comemoração, porque nós conseguimos fazer o que antes não conseguia. Eu fui fazer uma palestra em Brasília
num órgão chamado Sensipan, que é o Sistema de Vigilância e Proteção da Amazônia. Eles ficam sobrevoando a Amazônia com aviões e satélites para vigiar se entram aviões do tráfico, qualquer coisa do tipo. E eram só militares. E foi horrível porque eles ficaram sérios o tempo inteiro. E eu achei, ninguém gostou. E aí quando eu liguei para o pessoal, não, eles querem que você fale novamente. Eles, porque ninguém nem riu. Não, eles não riem, eles são militares, eles ficam sérios o tempo todo. Só que nesse mesmo dia eu saí com um dos militares que foi almoçar comigo depois da palestra. E a gente chegou num restaurante lá em Brasília, que até aqui de João Pessoa tem um dele, que é Mangai, né? O Mangai de João Pessoa, que tem um também em Brasília. A gente foi almoçar. Quando a gente chegou lá, tinha um ministro do Supremo aposentado de mais ou menos 89 anos. E o coronel foi não tinha essas coisas, né? Que momento trágico o Brasil está passando. E esse homem deu uma gargalhada impressionante. Ele riu solto. Depois dele rir muito, 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 ele botou a mão no ombro do militar e disse: meu filho, no meu tempo o que não tinha era democracia e imprensa livre para denunciar, mas era muito pior. O que você está vendo, eu que tenho 89 anos, para mim é motivo de alegria. É um país sendo passado a limpo. É claro que quando a gente viaja para fora e vê a organização de outros países, a gente se choca. A primeira vez que eu viajei para fora, e eu fui formado em psicologia, com um monte de professor sociólogo, com um monte de psicólogo, a maior parte leninista. Então eu fui a primeira vez meio assim, travado, achando que eu estava indo para os dominadores do planeta. A primeira viagem foi para fazer palestra no Movimento Espírita, foi aos Estados Unidos. Então algumas cenas me chamou a atenção. A primeira foi que eu peguei um ônibus, e quando eu entrei no ônibus, logo na sequência tinha uma pessoa numa cadeira de roda. Eu estava como psicólogo observando o comportamento, e ela nem precisou levantar a mão. O ônibus parou. O homem parou, o motorista saiu do ônibus, pegou a senhora com a cadeira de roda, baixou um elevador no ônibus, colocou a senhora, fechou a porta, depois ele entrou no ônibus, aí depois ele foi amarrar a cadeira para a cadeira não se movimentar, e entrou e sentou e começou a pilotar o ônibus, e a mulher parou na parada seguinte, mais ou menos uns 1000 metros, e ele fez esse processo todo o contrário, desamarrou a cadeira, saiu, baixou o elevador e tirou a senhora. Mas o que me chamou a atenção foi que ninguém que estava sentado ficou irritado com aquilo. Ninguém que estava lá achou que ela não tinha o direito de ser tratada assim. Em nenhum momento alguém fez: cara, que coisa chata, essa mulher está atrapalhando o meu tempo, minha viagem. Teve um momento que eu perdi uma carteira, minha carteira com dinheiro, com cartão, com tudo, num quiosque, no meio de um shopping center, com mais de 500 lojas. E pensei: pronto, acabou a viagem. Ainda bem que o passaporte está salvo, senão vou ser preso. E fiquei agoniado. Voltando, tentando lembrar onde estava, eu vi uma pessoa em pé com minha carteira na mão. Aí eu disse: essa carteira é minha. Aí ele perguntou: o que tem aqui dentro? Aí eu disse: tem isso. Muito obrigado. O senhor trabalha aqui? Não, eu sou um transeunte, mas eu vi que estava caída no chão e pensei que se fosse minha eu queria que me devolvesse. Eu lembro que eu estava com o Otávio, vocês conhecem o Zé Otávio, aqui no shopping, conversando. A carteira estava de lado, a gente fez assim para cumprimentar alguém. Quando a gente voltou, fenômenos de efeito físico aconteceram e a carteira foi abduzida por ETs. Então quando a gente vê essas cenas, a gente pensa: que legal seria morar aqui. Mas aí quando a gente começa a conviver com as pessoas, a gente começa a ver o seguinte, que a organização, as sociedades organizadas, elas são geralmente, elas têm uma característica muito interessante. Elas são repressivas. As sociedades repressivas, elas são assim: é ótimo para a coletividade, mas é péssimo para o indivíduo. As sociedades permissivas como a nossa, ela é péssima para a coletividade, mas é ótima para o indivíduo. Portanto, se você for a uma festa lá, as conversas nunca se aprofundam. E é interessante porque a primeira pergunta que muitos fazem lá é: quanto você ganha? Muito diretamente. E você calcula lá salário por ano, e dependendo do que você responda, a pessoa vai continuar ou não conversando com você. Porque se você disser, por exemplo, eu ganho $40 mil por ano, que é o que a classe média americana ganha,
Aí se ele for, por exemplo, uma pessoa que ganha $100.000 por ano, ele faz, que legal, prazer, até mais, e sai. Porque ele sabe que você não pode frequentar a casa dele, você não pode ir para o restaurante que ele vai, você não tem como pagar um jogo de golfe, você não vai poder jogar tênis. Então, como é que eu vou ser seu amigo se você não vai poder viver no meu universo? Eu observei que as garagens não tem carro, os carros ficam do lado de fora. E comecei a achar estranho, até que nas viagens subsequentes, fazendo amigos, eu comecei a, em vez de ficar em hotéis, ficar na casa das pessoas. E percebi que a garagem não tinha carro, porque as garagens eram entupidas de coisas que se comprava em programas como Polyshopping, que vocês sabem que aquilo é hipnótico, né? Se você ficar escutando aquilo durante 5 minutos, você compra. E se você ligar agora, você ainda leva um livro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E os primeiros a ligar, você compra. Um dia eu comprei um negócio, era um multiprocessador, que fatiava um monte de coisa. E eu fiquei assistindo aquilo de noite, aquele negócio foi, compre agora, fatia, salame, salada, não sei o que, parará, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu fui e comprei. Faz 1 ano que eu só faço vitamina nele. O liquidificador mais caro que eu comprei na minha vida. E é uma coisa que eles fazem constantemente. Depois eles compram. Aí vem um vazio. Aí eles colocam no jardim, faz um suco e começa a vender. A gente já viu isso em filme, não já? Ficam vendendo coisas que tem na casa, aí o povo passa lá e compra. E aí, para comprar de novo, porque há um vazio. A individualidade no conjunto do pacto coletivo é muito boa. Todo mundo respeita o trânsito. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma palestra de uma cidade para outra e era mais ou menos 2 da manhã, eu estava dirigindo e eu pensei assim, tipo Campinas de uma Pessoa, a 230 à noite, não tem guarda. Eu estava muito cansado e a velocidade era 110, eu botei 130 e fiquei tranquilo. 2 da manhã não tem guarda. Em 5 minutos, do nada, um carro de polícia apareceu atrás de mim. E eu disse, pronto, vou sair no Jornal Nacional. Pensei logo na tragédia. O brasileiro é preso nos Estados Unidos. Aí parei o carro da polícia parou atrás de mim, ligou uma câmera para filmar a abordagem. Eu digo, pronto, vai sair num programa mesmo, já estamos filmando. Aí veio uma policial de mais ou menos 1,55 m e começou a me esculhambar. E eu tentando traduzir a esculhambação para saber o quão eu era idiota. Ela me chamou de louco, de irresponsável, que eu estava colocando a vida das pessoas em risco. Eu disse, mas não tem ninguém na estrada. Eu disse, mas é a lei. E aí ela me pediu o passaporte. E cadê eu achar o passaporte? Então me deu o documento do carro. Aí me deu vontade de rir, porque o documento do carro, ela estava esculhambando em inglês e rápido, e eu tentando entender o que eu era tão ruim, né? Então tentando traduzir, ela me deu o documento do carro. O documento do carro era de uma locadora chamada Alamo. Aí na minha cabeça veio, versão brasileira Alamo. Aí eu pensei, se eu rir, aí sim eu sou preso. Não tem como rir não. E me disseram, se um dia você fizer alguma coisa contra a polícia, você age assim, fica assim, não olhe para ele e fique só dizendo, I'm so sorry, I'm so sorry, I'm so sorry. E mesmo que seja uma policial, você tem que dizer, I'm so sorry man, I'm so sorry man. Era estranho, né? Mas eu tinha que dizer e fiquei assim todo dia. Eu acho que a espiritualidade, conhecendo as minhas o trabalho que eu dou a eles, não tem outro nome para dizer, o passaporte estava, não sei como, porque eu nunca viajo com o passaporte dentro, o passaporte estava dentro da mochila, eu entreguei e dei. Ela disse, entenda, não é para ser feito porque tem alguém lhe olhando, é para ser feito porque é a lei. Aí é difícil a gente explicar, por exemplo, para alguém que é de fora, que aqui tem lei que não pega. Uma vez uma pessoa me perguntou, como é essa história no Brasil de lei que não pega? Eu disse, eu não sei te dizer não, mas é assim, tem lei que pega e tem lei que não pega. É uma coisa estranha, mas é verdade. Tem lei que pega e tem lei que não pega. Mas me explica como é que a lei não pega. Eu digo, eu não sei, simplesmente ela não pega, simplesmente não. Eu fiquei com dificuldade, até hoje eu não consigo. É simplesmente tipo o bafômetro, né? Ah lá, o povo sai alcoolizado de noite, não pegou. Então assim, o que é isso? Agora, depois da primeira vez que eu fui, que eu estava no aeroporto para voltar, eu tive depressão. Porque sempre que eu viajava, a coisa que eu mais gostava, apesar de curtir a viagem, era voltar para casa. Mas voltar para casa a primeira vez, para mim, foi depressivo. Porque do ponto de vista estrutural e do pacto coletivo da convivência com as pessoas, em relação a esse primeiro país que eu visitei, a gente estava 100 anos atrasado.
O que nós estamos conseguindo no Brasil hoje é se aproximar do padrão dos Estados Unidos em 1930. Então a sensação foi chocante. Mas depois indo, eu fui vendo que eles não tinham intimidade. No Brasil é assim, você entra num ônibus ou num avião e a pessoa conta a vida dela todinha, até a vida sexual do casal contam para você. Tanto que hoje em dia eu não conto que eu sou psicólogo quando eu estou em aeroporto, porque senão eu fico fazendo consulta de madrugada nos aviões. Sempre que perguntam então você faz o quê? Eu sou matemático. Ninguém fala comigo, é fantástico. Nunca ninguém, depois de eu dizer que era matemático, entabulou um diálogo comigo. Se um dia eu encontrar um matemático, aí vai ser complicado, porque ele pode perguntar uma equação e eu vou dizer, olha, na verdade, eu não sou matemático. Mas sabe o que é interessante isso? É que quando alguém aqui está sofrendo no nosso país, a gente não diz, tipo assim, oh, I'm so sorry, eu lamento profundamente. A gente diz, por que você está sofrendo? O que você está fazendo? O que está acontecendo? E você vai lá, e você procura, e você consola, e você liga, e faz o evangelho, liga para saber de novo, nem que seja para fofocar, mas liga. A gente se preocupa com as pessoas. Abraço, veja como a gente se abraça aqui quando a gente chega. A gente se toca lá, é um absurdo se tocar. Portanto, imaginar que padrão de civilização se dê apenas do ponto de vista econômico é subestimar a capacidade de Deus de criar um mundo diverso. O Brasil, segundo estimativas da Unesco e da Organização Mundial de Saúde, tem 16 casos de suicídio para cada 100 mil habitantes. No Japão são 50, na Suíça 70, nos Estados Unidos mais de 35. Então alguma coisa é estranha. Se esse é um país tão infeliz, por que a gente não se mata? E se lá é tudo tão bom, por que as pessoas se matam? Porque o objetivo aqui é desenvolvimento de fraternidade. E desenvolvimento de fraternidade significa o quê? Nós estamos indo ao longo da nossa trajetória humana, e esse século vai ser muito claro em relação a isso, para um encontro sem precedentes entre as culturas, as religiões e as expressões de fé. Sem precedentes. Não existe no mundo um país que tenha condições como nós de mostrar como é possível conviver com a diferença. Nenhum país neste planeta consegue viver com tanta diversidade como nós vivemos. Eu estou aqui olhando para uma plateia e ninguém parece com ninguém. Provavelmente, se eu estivesse dando essa palestra em Xangai, eu fico sempre imaginando como você ia perder um filho numa praia em Xangai. Eu sei que mãe sabe que o olhinho mais puxado de um é o filho, mas é difícil você achar uma criança no meio daquelas crianças. Quando eu vejo aquelas piscinas públicas na China, eu digo, é um monte de clone. Aqui a diversidade é ética, genética, estética, cultural. Nós convivemos com pessoas de diversas religiões no Brasil. Diversas. A gente até discorda das pessoas, mas a gente vive com as pessoas. A gente tem amigos de outras religiões. Isso em outros países não acontece como acontece aqui. Vocês devem lembrar quando o pastor da Universal, Van Helder, chutou a estátua de Nossa Senhora Aparecida de madrugada num programa da Universal, e a Globo, no Jornal Nacional, no outro dia colocou. O que aconteceu no Brasil quando a maior representante da fé católica brasileira, em termos de santa, Nossa Senhora Aparecida, foi chutada por alguém de outra religião? O que aconteceu no Brasil naquela época? Houve mortandade, houve uma crise, as pessoas começaram a se matar? Não, de jeito nenhum. Houve a CNBB, que é a Confederação Nacional dos Bispos, lançou uma nota dizendo que lamentava profundamente, mas ninguém se matou por isso. Nós não podemos esquecer das virtudes que estamos desenvolvendo em meio à dor que estamos passando. Nós não podemos esquecer que quando Jesus chama Ismael para trazer para o Brasil os que faliram ao longo da história humana nas cruzadas, nas noites de São Bartolomeu, na dor profunda provocada nas inquisições das madrugadas da Europa, é que esse país resolveu receber os caídos. E como disse Haroldo Dutra, se assim é, o Brasil é um hospital.
E seria muito estranho num hospital não ter doente. Seria muito estranho você andar dentro de uma UPA e encontrar pessoas saudáveis como se estivesse comprando no shopping. Acontece que é forjando-se neste contexto que nós vamos criar a civilização do futuro. Nós temos, enquanto espíritas, ainda mais obrigação de entender isso. Se o panorama político ele é secundário, o que nós temos que desenvolver são as atividades do cotidiano de transformação de pessoa. O fato de que nós temos uma tarefa de fraternidade não nos exclui de desenvolver um pacto civilizatório mais decente e de respeito ao coletivo. Nós podemos aqui nesse laboratório de Jesus criar um país que ao mesmo tempo tem o respeito à individualidade, a profundidade dos relacionamentos, a capacidade de escutar e de consolar corações e ao mesmo tempo de se respeitar na coletividade. Para isso, nós temos que analisar a nossa configuração da ética do cotidiano, a forma como a gente age no cotidiano. As pressões são muitas. Eu uma vez trabalhei numa empresa pública e eu conto essa história porque o crime já foi prescrito, faz mais de 10 anos. Então ninguém pode me prender mais. Naquela coisa de todo mundo pegar as coisas da repartição para si. Porque aquilo não é, eu lembro que era uma resistência, não queria, não, mas leva, isso aqui é do povo, mas olha, é do povo, não daquele povo que faz parte da repartição. E um dia, eu precisando imprimir uma monografia, e vocês lembram que cartucho de impressora jato de tinta no passado era uma fortuna, não tinha reciclados. Caí na tentação de pegar um cartucho de jato de tinta, lá da repartição pública, levei para minha casa, imprimi a monografia, fui dormir. De manhã, o cartucho rompeu e queimou a impressora. Bem feito, de fato. Aí eu olhei para cima e fiz: eu entendi o recado, mas olha, a impressora é bem mais cara que o cartucho. Podia ser uma coisa... Não, tudo bem, não vou falar mais não, beleza, tranquilo. Sei que, enfim, comprei outra impressora, entendi claramente o recado. Quanto mais rápido você é punido, mas Deus está mostrando cuidado. Então é melhor que seja logo para você achar que não tem culpa no cartório. Eu sei que outro dia lá um amigo chegou e disse: Sandro, chegou papel, quer levar papel? Eu digo: não, eu quero meu computador. Ele não entendeu. O que foi? Não, você não pode deixar, eu não quero papel não. Porque a gente vai normalizando as coisas. Lembra que eu fui uma exposição de Charles Darwin que teve em São Paulo. Eles pegaram todos os escritos dele, o escritório, eles desmontaram e levavam para vários países do mundo e remontavam a casa dele, inclusive em janelas em que tinha em fotografia o que ele via na janela da casa dele. E comecei a ver toda aquela exposição lá no MASP sobre Charles Darwin e tal, e vendo a história dele, percebendo que ele antes dos 20 anos começou tudo aquilo. Eu pensei: como eu sou burro, o cara antes dos 20 anos fazer uma coisa fantástica dessa. E aí o diário de bordo de Charles Darwin, que onde ele ia, ele chegava na cidade e descrevia o que ele pensava daquele povo. Aí eu, poxa, ele escreveu sobre o Brasil. Aí eu fui lá, bem, eu sou Brasil, hashtag isso é que é o país, e peguei o diário de bordo sobre o Brasil. E ele começa assim: hoje eu deixo o Brasil, graças a Deus. E aquilo me irritou. E Janine estava do lado. E eu fiquei: que cara nojento. Aí ela fez: o que foi? Olha o que ele está dizendo: eu deixo o Brasil, graças a Deus. Delei o resto, ele deve ter motivo. Vocês já sabem, né? As mulheres são mais evoluídas. Já perceberam isso, não já? Todo romance espírita, a mulher vai para o plano superior e o homem vai para o umbral. Emmanuel desce, a esposa Lívia sobe. André Luiz desce, a mãe sobe. Então eu fiquei preocupado com essa história. E aí ela me disse: leia o resto. Então depois dessa primeira frase, hoje eu deixo o Brasil, graças a Deus, vinha o seguinte: espero nunca mais ter que voltar a um país escravocrata. Nas casas onde eu morei, no Rio de Janeiro e no Recife, as pessoas tinham um prego para todos os dias esfolar o dedo dos escravos. Essas pessoas eram tão humilhadas e tão aviltadas no seu cotidiano que nem o mais rude animais das savanas suportariam tanta dor. Certa feita no Rio de Janeiro, numa casa onde morei, uma criança de apenas 12 anos foi espancada quase até a morte só por ter me servido um copo d'água que não estava perfeitamente limpo. E final da frase chocante: e todas essas coisas, senhores, eram toleradas ou praticadas por homens e mulheres que aos domingos iam para suas igrejas e diziam que amavam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí eu fiquei em silêncio.
Fiquei imaginando a cena e, como espírita, imaginando que eu podia ter um desses pregos na minha casa, que eu podia ter feito isso. Mas aí eu pensei, não, mas passou, o Brasil é outro país. Aí eu pensei, o que ele escreveria hoje sobre o Brasil? Se ele chegasse no Brasil hoje e saísse, o que ele escreveria? Talvez assim: hoje eu deixo o Brasil, graças a Deus. Neste país, a classe média pega os seus filhos confortavelmente em seus carros para deixar na escola, no curso de inglês, no balé, no tênis, no shopping. Mas no meio do caminho, eles encontram crianças que tentam limpar para-brisas, que fazem malabarismo, que tentam vender limão, e são apenas consideradas uma incômoda paisagem urbana, e nada sobre a vida delas é feito. Mas no final de semana, espíritas, católicos, evangélicos, mórmons, adventistas vão para suas congregações de fé e dizem convictos que amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí a gente lembra de João em seu evangelho quando diz: mente o homem que diz que ama a Deus a quem não viu e não ama ao seu irmão a quem viu. Significa dizer que nós precisamos melhorar o nosso pacto ético de convivência com os cidadãos, com todos nós que fazemos parte do Brasil. O IBGE fez 4 perguntas curiosas. A primeira é: você é racista? Mais de 90% dos entrevistados: não, de jeito nenhum, sou nada. Segunda pergunta: o Brasil é um país racista? Muito. O povo aqui é muito preconceituoso, é incrível. Terceira pergunta: você inveja? Não, de jeito nenhum. O que é meu, o que é do outro, é do outro. Quarta pergunta: você é invejada? Criatura, não posso comprar nada. É cunhado, é irmão, é colega de trabalho. Ao final da pesquisa se diagnosticou uma esquizofrenia nacional. O Brasil é um país cheio de racistas invejosos, mas ninguém que respondeu era racista e invejoso. No dia de uma eleição, a imprensa nos diz: hoje o povo brasileiro sai à urna para escolher os seus representantes. A grande questão é essa: se é só isso que definiria um povo, apenas a classe política nos define? Vocês consideram que os nossos deputados e senadores são nossos representantes? É uma pergunta. O que vocês acham? Eles nos representam? O comportamento deles são de acordo com o que nós somos como cidadãos brasileiros? É claro que não, é estranho. Porque veja só, o Brasil é um país de espíritos superiores. Porque nenhum de nós aqui compra DVD pirata. Nenhum de nós aqui baixa minissérie de torrent no computador e filmes. Todos os softwares que nós temos nos nossos programas são comprados. Eu tenho certeza que se eu pedir a todos vocês para formar uma fila e a gente projetar aqui no Data Show o conteúdo dos grupos do WhatsApp de vocês, ninguém vai ficar constrangido, porque só tem coisa luminosa. Eu tenho certeza que ninguém aqui repostou o vídeo de Fabiola, que em desgraça foi filmado pelo marido de traição, e nós, como os do passado, usamos as nossas pedras virtuais para atingir a mulher adúltera do presente. Com certeza. Dizer isso e lembrem-se, nós todos que estamos aqui, quem mais escuta o que eu falo sou eu, porque a orelha mais próxima da minha boca é a minha. Doutrina Espírita tem a fantástica capacidade de não criar raça de eleitos e de espíritos superiores. Nós, irmãos, estamos no mesmo patamar de desejo de nos tornar melhor, de receber de Jesus esse convite para a construção de um pacto ético diferente, de transitar não apenas para um cristianismo de final de semana, em que eu falo manso, educado, seja bem-vindo confrade, receba essa mensagem de Joana, mas segunda-feira eu sou sacana, eu passo por cima, eu esnobo, eu faço tudo para vencer, como se eu pudesse criar uma dissociação entre aquilo que eu tenho que ser e aquilo que eu estou sendo lá fora. O convite do Cristo é para que a gente tenha um mínimo de coerência entre o que professamos e o que praticamos. E quando nós o conhecemos, é difícil tentar conjugar
uma vida sem decência com uma vida decente. É por isso que lá na carta de Paulo aos Coríntios, aquela belíssima carta, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor eu nada seria. Me perdoem quem pensava que era de Renato Russo, não é? É que no final ele vai dizer: quando eu era criança, me vestia como criança, me comportava como criança, mas agora que sou adulto, nada disso me convém. Traduzindo, antes de conhecer este homem, eu me comportava como qualquer criatura que não conhece este homem, que não conhece esse evangelho, que não conhece esse convite. Mas agora é impossível para mim continuar sendo a criança que eu era. Agora que eu encontrei, é impossível para mim. Nós estamos aqui como representantes dos trabalhadores da última hora, aqueles que no campo da fé já caíram. Estamos dentro de um sistema de perspectiva, de vivência do Evangelho diferente. Nós não estamos aqui financiados pelo poder público em uma estrutura de mais de R$1,5 milhão no Parque do Povo. Nós estamos aqui suportando o calor dessa quadra, porque o que nos traz aqui, sabe quem é? É Jesus. É a nossa saudade de desta feita não apenas conhecer, mas viver este Evangelho. É entender que o nosso objetivo maior de estarmos aqui é nos tornarmos um ser melhor. É construir uma nação que nós vamos construir, porque elas não são feitas, nenhuma nação é feita por um pequeno grupo de políticos que administra. Toda nação é feita pela coletividade de seu povo que nela reside. A maior parte de nós, decentemente, que com alguns desvios éticos, ainda assim todos os dias acorda, levanta para fazer o que tem que ser feito, trabalha, paga as contas e sente vergonha quando está devendo, porque tem dignidade. E sobre os nossos irmãos que estão na política, não apenas a projeção das sombras que tem em nós, sobre eles muito menos a crítica mordaz, achando que há santos e demônios, quando na verdade, independente do partido, são pessoas que acertam um ponto e se equivocam no outro, como qualquer um de nós. Que sobre eles possamos ter muita prece, muita oração, para que eles possam dar certo, para que eles possam cumprir aquilo que eles acordaram com Cristo. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que aumentar a nossa fraternidade, a nossa tolerância, para que a gente possa ser o laboratório modelo para o mundo, que vai mostrar que é possível conviver com todas as diferenças no campo da cultura e da fé. E ainda assim poder ser uma nação organizada, onde nós respeitamos todos os outros no convívio da coletividade. É quando a gente entende que a mensagem de Jesus, ela não é uma instrução. Instrução é aquilo que vem de fora para dentro. A mensagem de Jesus tem o objetivo de nos educar, que é que o nosso comportamento, a partir do conhecimento do Evangelho, saia para fora. Por isso, a gente entende que exemplo nunca foi, nem nunca será a melhor forma de educar. Essa é uma das maiores falácias que se tem sobre a educação de pessoas. Dizer que exemplo é a melhor forma de educar. Exemplo é a única forma de educar. Nós somos responsáveis pelas pessoas com quem nós convivemos. Nós somos, segundo o próprio Jesus, luz do mundo e sal da terra. Sal que representou naquela cultura não tempero apenas, mas aquilo que permitia que a carne mantivesse-se incorruptível, já que não tinha geladeira. Significando dizer que ele nos propõe, ao mesmo tempo, ser fonte de luz na vida dos outros e ser um agente de anticorrupção no mundo. Essa é a proposta do Evangelho. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que este país, ele já deu certo. Porque quem comanda os nossos destinos é o doce Rabi da Galileia. E como disse o Fabiano do Egito, uma pessoa que admiro muito, toda vez que vai abrir os trabalhos no Centro Espírita, a Casa do Caminho, Jesus, a nossa mais alta esperança. E é nele que nós projetamos a nossa esperança. E é nele que nós projetamos a nossa fé. E é ele que é o nosso modelo de comportamento e não objeto de culto, como alguns irmãos nossos fazem. É nele que nós nos inspiramos para entender aquela música de Padre Zezinho, que diz que um dia uma criança o parou, olhou nos seus olhos a sorrir, porque tinha uma caneta, um papel na sua mão e tinha uma tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? O que é preciso para ser uma nação que dignifica ser pátria do Evangelho? O que é preciso, gente? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou,
Viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorriu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Quando nós olharmos para o Cristo, não é um símbolo iconográfico que se coloca numa camisa, num carro. É um modelo a ser seguido no cotidiano da minha existência, sobretudo no momento em que ninguém está olhando. Porque como espírita eu lembro que tem uma multidão de testemunhas, mas mesmo que elas não existissem, não podemos esquecer que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Muito obrigado, meus irmãos, e muita paz a todos.